Amém? Amados, a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que clama consegue contemplar a grandeza de Deus. Todo aquele que invoca consegue contemplar a soberania de Deus, a primazia de Deus, a grandeza do Eterno. E eu vejo aqui, amado, dentro desta oração deste homem, e Deus me deu um tema, vencendo a síndrome, né? Porque muitas das vezes no nosso nascimento nós passamos por alguns problemas, algumas dificuldades no nosso crescimento. E isso vem acarretar, acalhar algumas coisas, a qual venha deixar uma síndrome. Talvez a síndrome do medo, talvez aquele pensamento, eu já nasci. Para nascer eu já nasci numa dificuldade tão grande, assim dizia minha mãe. E é por isso que a minha vida não anda. É por isso que eu não tenho uma prosperidade. Porque a minha família, olha só a linhagem da minha família. Olha só como que é. Então do jeito que tá bom, né? Do jeito que tá bom, tem essa casa para morar, um prato de comida para comer, tá bom demais. Isso, aquilo outro. Então, amado, são síndromes que vêm para tentar pegar você na alma. Para tentar bater a tua alma, bater a tua carne. Para tentar fazer você se conformar com aquela situação. Imagine a mãe de Jabes falando para ele constantemente, você quase me matou. E olha só, eu só coloquei um nome em você de Jabes, pelo momento em que você proporcionou para mim. Porque não foi apenas um momento de alegria, mas foi um momento de dor onde eu quase morri. Um momento de dor onde quase eu passei dessa para melhor. Porque você quase me matou. Jabes, amado, em hebraico, que significa o quê? Iabetes, que significa, que procede numa raiz de afligir. Jabes significa, o seu nome significa dor, aflição. A mãe teve dor e aflição para ter o parto e para que Jabes nascesse. Então, eu posso imaginar, e eu estava meditando nessa palavra, eu fico imaginando quando a parteira pegou Jabes na mão, pegou aquela criança na mão e ergueu e falou, olha, é um lindo menino. E a mãe olha para ele, toda que só Deus para dar graça, e fala, vai chamar Jabes, porque quase me matou. Então o nome de Jabes significa dor, aflição. E Jabes então cresce com aquele peso sobre as suas costas. E Jabes não tinha uma prosperidade, não tinha uma vida boa, não tinha, amado, momentos agradáveis, como muitos outros meninos da sua idade, ou até mesmo outras tribos. Era para ele crescer aquela pessoa amargurada, angustiada, frustrada. Era para ela crescer com aquele sentimento, olha, eu sou um miserável mesmo, quase matei a minha mãe. Quase matei a minha mãe no parto, e olha a minha vida, que miséria, olha que fracasso que eu sou. Mas não, amado, Jabes cresce, e ele cresce ouvindo falar de um Deus que pode mudar a história. Ele cresce ouvindo falar de um Deus que vira cativeiro. Ele cresce ouvindo falar de um Deus que fez sinais no deserto, que abriu o mar vermelho, que rasgou o Jordão, que libertou o povo, amado, lá no deserto, que libertou o povo lá no Egito, e que guardou o povo no deserto. Ele cresce sabendo de um Deus poderoso, de um Deus glorioso. Quando você está ali, amado, educando o seu filho, você vai falando, olha, o pai já fez isso, o pai já fez aquilo, o seu avô fez isso, o seu avô fez aquilo, amado, então aquilo vai entrando na cabeça do seu filho. É a mesma coisa quando você vai educando o seu filho, falando do poder do Deus de Israel. Você vai falando, olha, o Deus cujo nós servimos é um Deus que cura a AIDS, é um Deus que cura o câncer, é um Deus que faz o impossível acontecer. E mesmo quando Deus permite alguém morrer, ele vai para a glória, morar na eternidade com o Pai. Porque nós estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para uma morada eterna. A nossa morada é na glória. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Como Pedro mesmo fala, somos forasteiros. Então aquilo foi entrando na cabeça de Jabes. Aquele menino, qual seu nome significa dor e aflição. Aquele menino, amado, onde o seu nome procede de uma raiz de amargura, de uma raiz de dor, de uma raiz de desânimo.
Aquele menino amado que tinha um jargão sobre suas costas, mas ele cresce ouvindo falar de um Deus todo-poderoso, de um Deus que cura, liberta, salva e faz milagre no céu e na terra. Então Jabes entende uma coisa, ele usa a sua sabedoria, Evandro. E quando ele usa a sua sabedoria, Vitor, ele simplesmente fala: ei, calma aí. Se esse Deus é poderoso mesmo, se esse Deus é soberano mesmo, Ele vai ter que mudar a minha vida. Ele vai ter que virar meu cativeiro. Ele vai ter que mudar a minha história. Ele vai ter que alargar as minhas tendas. Ele vai ter que prosperar a minha casa. Porque eu ouço desde criança que Ele é o Rei da Glória, que Ele abriu o mar vermelho, rasgou o Jordão e fez sinais e maravilhas. Então esse Deus vai ter que fazer na minha vida. Então a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jabes, amado, Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Ele se colocou diante do Senhor e ele fez uma oração diante do Deus de Israel. Uma oração simples, uma oração, amado, não com grandes coisas de teologia. Uma oração simples, mas uma oração direta. É o que tem faltado para a igreja do século 21. A igreja do século 21 tem faltado momentos de oração, momentos de comunhão com o Pai. Porque muitas das vezes nós queremos casa, queremos carro, queremos uma vida abençoada, queremos, amado, comer, beber, vestir melhor, mas não queremos entregar nada para Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, amado, do teu tempo, da tua adoração. A única coisa que eu tenho escutado, amado, nesses últimos meses é: eu estou cansado, não dá tempo, está difícil, é isso, é aquilo e é aquilo outro. E o adversário tem entrado aí, é na canseira. O adversário tem tentado colocar esse desânimo em você. O adversário tem tentado pesar os seus ombros. O adversário tem tentado colocar em dentro de você, amado, o sentimento de peso, para que você não tenha uma vida mais próxima do eterno, para que você não tenha uma vida mais próxima do Senhor. Não basta apenas estar numa célula, não basta apenas estar no culto de quarta ou de domingo. Eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus, porque só a oração vai fazer eu ter autoridade no mundo espiritual. Eu posso ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não orar, Deus não vai me dar poder, amado. Você já frequentou ou você já foi em uma clínica de pessoas que são dependentes químicos? Eles recitam versículo de cor. Eles falam versículo um atrás do outro, amado. Assim para você, na sua frente. Conversa com os andarilhos, com essas pessoas que moram na rua. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não tem poder nenhum sobre a vida deles. Por quê? Porque o que faz o poder na tua vida é a intimidade. É a intimidade. Sem intimidade não há nada. Um casamento, amado, você pode dar para tua esposa roupa, você pode dar para ela, meu irmão, o melhor, mas se você não tiver uma vida íntima com ela, não é casamento e ele vai se acabar. Vai chegar uma hora que ele ou ela vai falar assim: olha, isso tudo não é nada, eu troco tudo isso para um momento de paz. Quantas casas eu fui orar desse jeito? Quantas mansões eu entrei desta maneira? Quantas mansões eu entrei, amado, um dormindo num quarto, outro dormindo no outro. E o cidadão às vezes fala: pastor, mas eu dou tudo para ela. E uma vez eu olhei para o cara e falei: mas você não dá o principal, atenção, amor, carinho, intimidade. Sabe que Deus está pedindo para a igreja? Intimidade. E nós só vamos ter intimidade na oração, no jejum, na consagração. Ah, mas depois dessa luta vai vir ali a bênção. Não, amado. Se depois dessa luta eu não aprender a ter uma vida de oração, vai vir outra luta. Se depois dessa prova eu não aprender a dobrar o joelho e clamar a Deus, vai vir outra luta, outra prova, outra adversidade. Quantas pessoas chegam para você e falam: olha, mas não é assim. Você não precisa subir um monte. Esse pastor está doido. Onde já se viu orar todos os dias, 40 dias na igreja? Não há necessidade para isso.
Olha, para com isso, negócio de jejuar, tirar tudo que você gosta de comer. Viver é tão bom. São pessoas fracas, que não tem coragem de consagrar a sua vida e quer tirar você do seu foco. São pessoas que não têm, amado, um entendimento e um discernimento do que é ter autoridade no mundo espiritual. E não tem coisa melhor do que você ter autoridade no mundo espiritual. Você abrir a tua boca e declarar que o nome do Senhor vai ser glorificado. Jabes entendeu, amado. E quando Jabes entendeu isso, ele abriu a sua boca. Ele falou: Senhor meu Deus, alarga as minhas tendas, abençoa a minha vida, protege-me de todos os salteadores. E diz a Bíblia Sagrada: e Deus abençoou a Jabes, porque este homem tomou a posição de orar. Sabe qual é a posição que nós temos que tomar, amado? Nós temos que tomar a posição de invocar a Deus. Temos que vencer, amado, a canseira. Não podemos deixar o estresse desanimar a nossa mente. Não podemos deixar aquele momento de ansiedade apagar o fogo do Espírito que está dentro de mim. Você acha que todo dia eu estou nesse fogo? Você acha que todo dia eu estou nesse fervor? Você acha que todo dia eu dobro o joelho e oro 1h30, 2 horas? Não, amado. Tem dia que a minha carne não quer orar. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu vou levantar da cama, meu irmão, meu corpo parece que está com 300 quilos. Mas há algo dentro de mim que fala: você precisa orar, você precisa buscar, você precisa clamar, porque tu morre. A igreja do século 21 tem que aprender a buscar ao Senhor, a clamar o Rei da Glória, a declarar a essência e a grandeza do Eterno. Eu preciso aprender a ter disciplina. Preciso disciplinar minha vida. O dia é 24 horas. Nessas 24 horas você não consegue tirar 40 minutos para orar, 10 minutos para orar. Nessas 24 horas você não consegue tirar 15 minutos para se prostrar diante do Senhor. Amados, nós precisamos disciplinar. Precisamos, amado, colocar tempo para tudo aquilo que nós vamos fazer. Se organizar, porque eu preciso trabalhar, mas eu preciso dar atenção para minha família. Eu preciso dar atenção para minha família, mas eu preciso cultuar também. Eu preciso oferecer algo para Deus, porque é dele que está vindo toda a minha força, toda a minha prosperidade. É dele que está vindo todo esse fervor, esse fogo. É ele que está emanando na minha vida, amado. Eu não posso deixar o estresse apagar o fogo do Espírito na minha vida. A Bíblia diz no livro de Salmo 145, versículo 18, desta maneira: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam em verdade. Preciso aprender a invocar a Deus em verdade, clamar a Deus em verdade, declarar a Deus em verdade, se prostrar diante do Senhor, como eu me prostrei nessa tarde. Eu falei: Deus, é em verdade que eu estou diante de Ti. Eu peco, Deus, eu sou pecador, eu faço coisas que às vezes magoam o Senhor, eu sei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu ainda estou preso a essa terra, mas uma coisa eu falo para Ti, Deus: enquanto eu estiver nessa terra, eu louvarei, exaltarei, engrandecerei o Teu nome, e não voltarei para trás em nenhum momento. Naquele momento você sente a presença de Deus indo sobre você, porque a misericórdia de Deus não tem preço, a misericórdia de Deus não tem tamanho, amado. O versículo 19 de Salmo 145 diz assim, ó: e Ele cumprirá os desejos daqueles que também o buscam. E Ele cumprirá o desejo dos que os temem, e ouvirá o seu clamor, e os salvará. Ele vai cumprir o desejo, amado, daqueles que o temem. Ele ouvirá o seu clamor, e Ele vai te salvar. A palavra salvar significa, eu quero trazer ela para esses dois lados: a salvação da tua vida, a salvação daquele momento crítico e dramático que você está passando. Te salvar, te tirar daquele aperto, te tirar daquele largo horrível de lodo, firmar os seus pés sobre uma rocha, colocar um novo cântico nos seus lábios, amado, aonde você vai professar Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A minha confiança está em Ti. Por que você tem tanta confiança? Porque Deus, Ele é o meu Pai. Porque Deus, Ele é o meu Senhor. Quando nós oramos por alguém que está enfermo, nós oramos clamando cura, nós oramos clamando libertação. Mas se Deus recolhe, há uma tristeza, porque você nunca mais vai ver a face daquela pessoa. Se ela aparecer, é demônio, manda fogo. Mas há uma alegria. Que alegria? Ela está nos braços do Pai. Ela descansou no Senhor. A minha cunhada descansou no Senhor. Descansou. As últimas palavras dela está registrado no meu WhatsApp. Ela falando: pastor, eu não estou aguentando mais. Está muito difícil. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque todos os dias, enquanto ela ainda estava com seu celular, eu ministrava vida, mas ministrava uma vida após a morte também. Por isso, às vezes perdemos um ente querido e se abatemos. Queremos morrer junto. Está entendendo? Acabou. Não dá mais. Eu não vou aguentar, não vou suportar. Eu sei que é difícil, mas o Senhor ainda conta com a tua vida aqui nessa terra. O Senhor ainda conta com a tua pessoa. O Senhor ainda conta com o teu espírito vivente que ainda está nessa terra, para que o nome dele seja proclamado, a glória dele seja exaltada. Quando eu tenho essa intimidade com Deus, eu entendo o que é a vida e eu entendo o que é a morte. Perguntar para mim: pastor, o senhor está preparado? Eu estou. Mas eu também estou preparado para ver a glória e as grandezas de Deus que Ele ainda tem para fazer. Jabes, ele teve essa intimidade. Jabes, ele parou de olhar para aquela vida miserável. Ele parou de olhar para aquele nome que só fazia ele lembrar que era dor, sofrimento, raiz de amargura. Ele parou de olhar para aquelas palavras que ele ouvia dos seus amiguinhos. E o nome dele é Jabes. Com aflição, a mãe dele teve ele. Imagine, amado, ele estando almoçando na casa de uma pessoa, e a pessoa perguntar para ele como é seu nome, e ele falar Jabes. Imagine a cara das pessoas, como que não faziam para ele. Imagine como que não tratavam ele. Mas nada disso desceu no seu coração, porque ele sabia o Deus que ele servia. Sabe que o Senhor está dizendo para você: não deixa o momento descer no seu coração. Não deixa o momento fixar na tua mente. Não deixa o momento, amado, aplacar os seus sonhos, aplacar os meus propósitos, aplacar aquilo que eu tenho para fazer. Deus está dizendo nesta noite: você vai abrir a tua boca e eu vou selar a tua bênção. Você vai abrir a tua boca e eu vou declarar a minha glória. Porque nada pode parar quando eu me coloco de pé para determinar o milagre na vida de uma pessoa. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. A vida de Jabes foi transformada. No início lhe deu dor, mas depois lhe deu o quê? Muito orgulho. Sabe por quê? Porque o posicionamento dele mudou. Por que mudou? Porque ele não se conformou. Romanos 12:2. Olha só o que diz em Romanos 12:2. Romanos 12:2 nós vemos assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente. Romanos 12:2. A palavra do Senhor nos traz um ensinamento muito tremendo e maravilhoso, aonde o Senhor nos leva a nós não se conformar com este século,
mas transformar a nossa mente. O que nós precisamos, pastor? Precisamos transformar a nossa mente. Você não pode se conformar com a situação, com o quadro. Você não pode se conformar com o momento que você está vivendo. Não se conforma, amado, com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. O que Deus está dizendo? Não se conforma com este mundo, não se conforma com a situação, não se conforma com o quadro, com o momento que você está vivendo, que você está passando. Não se conforme em nenhum momento, mas tenha a tua mente transformada pelo entendimento, para que você possa experimentar qual é a vontade de Deus. E como que nós vamos experimentar a vontade de Deus? Orando, jejuando, falando com Deus, tendo uma vida, amado, com disciplina. Eu preciso ter disciplina. Casa que não tem disciplina é uma casa desorganizada. Está entendendo? Às vezes a mulher fala assim, o vizinho fala assim, a vizinha, né? Isso aí é uma boba. Tudo que ela quer fazer, ela vai perguntar para o marido dela se pode. Irmãos, você acha que essa pessoa que faz isso está errada? Ela não está errada, porque nós somos um corpo. O marido, ele é o sacerdote da casa, ele é o cabeça. A esposa, ela é o pescoço, amada, ela é aquela que gira a cabeça, está entendendo? Então a esposa tem que perguntar para o marido, assim como o marido tem que perguntar para a esposa. Todos os negócios que eu fui fazer até hoje, e eu não perguntei para minha esposa, eu dei com os burros na água. Quando eu fui comprar esse carro, ela olhou no carro e falou assim: olha, não compra esse carro, Márcio, porque esse carro vai dar problema. Mas eu amei no carro, apaixonei no carro e falei: não tem problema. Tá eu aí, amado. O que eu gastei no motor desse carro já dava para quitar ele. Você tem que falar com seu esposo, assim como o esposo tem que falar com a esposa. Em pleno século 21, em pleno século 21. Porque a palavra não mudou, Deus ainda é o mesmo. A minha vida, para ser abençoada, eu preciso andar em comunhão, em junção da palavra do Senhor. E não vos conformeis com este mundo. O que este mundo quer ensinar? O mundo quer ensinar você a ser independente. O mundo quer te ensinar você não dá valor, amado, ao pai, à mãe, ao seu trabalho, à sua casa. O mundo quer te ensinar a viver o hoje, amanhã. O mundo, amado, quer matar você e eu. Por isso que a palavra fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais a vossa mente, para ver qual é a vontade de Deus na tua vida. Quando o casal tem esse momento de relacionamento íntimo, de oração, amado, a vida deles muda, o negócio muda, a vida financeira muda. Eu tenho aqui o meu baterista, amado, que tocou na parte da manhã. Ele falou: pastor, eu dava o meu dízimo e a minha esposa dava o dela. Em casa eu tinha o meu salário e ela tinha o salário dela. Passamos a unir o salário. Dobrou. E na dobra nós vimos que o que nós ganhávamos poderia suprir e ainda sobrar aquilo que nós usávamos em casa. Hoje nós damos um dízimo, porque juntamos o meu salário com o salário dela, e junto nós estamos crescendo dia após dia. Mas tem base bíblica para isso, pastor? Tem. 2 é melhor do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Amados, você precisa ter essa autoridade no mundo espiritual. Você precisa voltar a orar e a declarar a glória do eterno. Você precisa voltar a orar e declarar o sobrenatural de Deus. A prosperidade não significa apenas riqueza, amado. A prosperidade não significa somente dinheiro, mas o que é ser próspero, pastor? Ser próspero é você ter o que você precisa. É você ter as suas necessidades supridas. Quer ser próspero? É você acabar esse culto agora.
E você pensa, nossa, poderia comer uma pizza. E Deus te proporciona esse momento para você comer a pizza. O que é ser próspero? Você pensar, olha, daqui 3 meses eu quero fazer uma viagem com a minha esposa. E Deus te proporciona esta viagem para você com a sua esposa. Vai para Camboriú, se hospeda no Hotel Mercúrio. É um sonho, é um paraíso aquele lugar. Amados, isso é prosperidade. Prosperidade é aquilo que você compartilha. Eu nunca vou esquecer dessa ministração que eu tive em Astorga, de um dos homens mais ricos daquela região. E ele falava, prosperidade é compartilhar. Para que uma casa grande, se você não aceita ninguém na sua casa? Para que uma casa limpa, se você não gosta que ninguém pisa nela? Só você, e você anda pisando em ovos ainda. Uma vez eu fui fazer uma visita, lembra, pastora? Que nós entramos assim, o piso dava para pentear o cabelo. E eu lembro que o namorado da moça, né, estava entrando na família. E caiu um fio de cabelo no chão assim, sabe? Se é comigo, eu só faço assim, ó. Não, ele pegou um papelzinho, foi lá naquele, pegou um fio de cabelo, enrolou no papel, foi lá no banheiro e jogou no lixinho do banheiro. Eu falei, eita cidadão educado. Prosperidade é compartilhar, amado. É você ter uma casa grande, mas você receber as pessoas que você ama. Ter um carro lindo, maravilhoso, amado. É você, amado, poder dar uma carona para uma irmã que está grávida no dia de chuva ou de frio. Ser rico e ser próspero, amado, é você uma vez no mês colocar no coração, sabe, comprar uma cesta básica e levar lá no Jardim Marli ou qualquer outro jardim, ou dar para alguém que você vê que está precisando. Prosperidade é isso, é você compartilhar. E Jabes, amado, ele fala, larga as minhas tendas, amplie os meus eiras. E tem mais uma, Senhor, e que a tua mão poderosa esteja sobre a minha vida, para que nada possa afligir a mim e aquilo que eu tiver. E diz a Bíblia o quê? E Deus abençoou a Jabes. Agora eu quero ser próspero, mas não dou um dízimo, não dou uma oferta, não tenho um momento de oração. Eu quero uma vida abençoada, mas eu vou no culto o dia que der e pronto, acabou, e não me enche a paciência. Eu quero ser abençoado, amado, mas se hoje eu estou cansado, eu não vou. Datena sai na televisão, chuva, tempestade em São Paulo. Dentro de alguns minutos chega lá em Sorocaba, cidadão já liga para mim, pastor, não vou porque vai chover. Eu me lembro há 21 anos atrás, quando Deus falou comigo assim, vou te levantar como um homem de Deus, e te farei como Gideão. Todos os dias eu falo com Deus, Deus, o Senhor está na minha vida. Aquilo que eu quero, eu vou conseguir. Aonde eu chegar, a tua glória vai aparecer. Porque o Senhor é o meu Deus, amado. O que é ser próspero, amado, é você ter aquilo que você precisa. Salmo 21, versículo 1, Pierre. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele é o teu Senhor. Ele é teu Deus. O rei se alegra com a tua força, o Senhor a tua salvação, grandemente se regozija. O Senhor é o seu pastor e de nada terei falta. Por quê, pastor Márcio? Porque o Senhor está no centro da tua vida. Porque o Senhor está no centro da tua casa. Eu vejo o salmista, amado, ele declarando e determinando, nada impedirá a grandeza de Deus na minha vida, porque o Senhor está comigo. Eu vejo a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos lá. Eu vejo, amado, Paulo falando aos Filipenses algo mais glorioso ainda. Eu vejo Paulo declarando aos Filipenses, amado, algo surreal da parte do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Paulo, ele ministra na vida dos Filipenses e declara algo magnífico, soberano, glorioso. E é o que nós precisamos aprender nessa noite. Porque o Senhor, amado, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre aquilo que nós precisamos e necessitamos da parte do Eterno. Essa noite o Senhor está dizendo,
nada pode se opor àquilo que você precisa. Filipenses capítulo 4 e versículo 19, o Senhor vai declarar desta maneira: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossa necessidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu pergunto para você essa noite, qual é a sua necessidade? Eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu problema? Essa noite, abra a tua mão que eu quero ministrar uma palavra profética na tua vida agora. E a palavra profética que eu ministro na tua vida agora é: Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai vir de encontro com a tua necessidade. Deus vai vir de encontro com aquilo que tu está precisando agora. Deus vai inundar a tua alma, vai romper os cadeados, vai quebrar as barreiras e vai declarar sobre você agora aquilo que você está precisando. Jabes entendeu que a mão de Deus estava sobre ele, amado. E aonde a mão de Deus está, tudo vai bem. Pode fechar a tua mão e dar um brado de glória. Aonde a mão de Deus está, tudo vai bem. Jabes declara que o Senhor, meu Deus, alarga as minhas estendas, aumente as minhas eiras, e que a tua mão poderosa esteja sobre a minha vida para me livrar de todo o mal. E a Bíblia diz: e Deus abençoou a Jabes. Quem aqui já leu o livro de Jabes? Ninguém. É magnífico, é maravilhoso. Nunca leu, Val? Você é uma leitora nata. O livro de Jabes. Eu vou trazer para vocês. O livro de Jabes chama A Oração de Jabes. Já viu, Felipe? É magnífico. Ele é pequeno, deve ter umas 50, 60 páginas apenas. Você vai ver que leitura magnífica e maravilhosa. Você vai ver, amado, como Deus faz quando você tem o seu momento de particular com Deus. Você vai ver como Deus age quando você tem o seu momento íntimo com o Deus de Israel, com o Todo-Poderoso. A sua sintonia muda. A sua sintonia muda. As coisas acontecem. É a mesma coisa, amado, trazendo para o relacionamento, o casamento. Quando, amado, você está com aquele momento íntimo com a sua esposa, você está naquele momento maravilhoso, magnífico com ela, tudo vai bem, amado. Ela olha para você e vê coração, e você olha para ela, amado, e vê maravilhas do céu. Você vê o quê? Você vê que Deus, na sua misericórdia, Ele pode mudar as coisas. Ele pode virar o cativeiro. Ele pode transformar tudo. Somente no momento da oração. Somente no momento do clamor. Deus, essa noite está dizendo: eu não vou apenas virar seu cativeiro, eu vou mudar a tua história. Eu não vou apenas virar seu cativeiro, eu vou mudar a tua história. Deus se faz presente, Satanás se faz ausente. Isaías 41, versículo 13. Você vai ver, amado, o profeta Isaías profetizar algo tão magnífico e tão maravilhoso. Porque Isaías 41 e versículo de número 13. Você vai ver, amado, Deus falar para Isaías dessa maneira: porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Deus quer te ajudar hoje. Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer virar seu cativeiro hoje. E Deus abençoou a Jabes por causa da sua posição. Hoje à noite eu quero fazer uma pergunta para você: até quando você vai aceitar este momento? Até quando você vai aceitar esta luta? Até quando você vai ficar olhando da sua volta, vai ficar vindo num culto ou no outro culto e não ver as coisas acontecer?
Até quando você vai falar: eu frequento esta igreja, eu frequento tal igreja, mas a tua vida não anda, não prospera, nada acontece? Deus essa noite manda te dizer: a tua posição vai mudar a tua história. A tua posição vai virar teu cativeiro. E Deus abençoou a Jabes. Essa noite o Senhor está dizendo: eu não vou apenas abençoar você, mas eu vou virar seu cativeiro. Eu vou inundar a tua alma. Eu vou mover as águas. Eu vou transformar o quadro. Eu vou declarar a primazia de Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu vou inundar o seu ser de uma maneira tão grande, tão santa e tão soberana. Eu vou fazer você entender que a minha glória está sobre ti, que o meu poder está sobre ti, que a minha presença está sobre ti. Essa noite o Senhor está dizendo no meu coração: diz a minha igreja que eu vou mudar o quadro. Diz a minha igreja que eu vou transformar o cativeiro. Diz a minha igreja que eu vou revolucionar a história. Diz a minha igreja que eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Diz a minha igreja que eu vou bradar de maneira sobrenatural.